Olá, olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto e a obra do Viaduto Otávio Rocha, mais conhecido carinhosamente como o Viaduto da Borges. Esse é um evento promovido pela Secretaria Municipal da Cultura em homenagem ao Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Vamos nessa? Mergulhar nessa bela história da construção do viaduto? Primeira coisa que nós precisamos entender para compreender a história da construção desse grande símbolo porto-alegrense é saber que a cidade de Porto Alegre tem uma constância com a história do seu porto. O porto é uma constante dentro do território devido à sua condição favorável geográfica, protegida do vento sul. Então, tendo espaço suficiente para atracamento de barcos na região do Lago Guaíba e do Rio Jacuí. Esse porto, ao longo do tempo, vai coletar toda a produção das colônias que vai se instalar ao norte do estado. Basicamente, mais próximos da capital, ali na região da Costa da Serra e da Serra Gaúcha. Esse porto vai se desenvolver e a cidade cada vez mais vai atrair esses imigrantes que vão então começar a querer morar na capital. E morando na capital, em condições já então precárias, deveria então o seu território ser reformado em função desse porto, que deveria ser ampliado, já que o existente era composto por trapiches de madeira e não tinha condições alguma de atender à alta demanda que o comércio e a indústria desses imigrantes traziam para o território porto-alegrense. Fundamental é entendermos um pouquinho a situação política da época. O Partido Republicano Rio-Grandense era o partido que dominava a política da época. Borges de Medeiros ficou mais de 20 anos no poder, governando o estado, como presidente do estado, no caso a província. Na prefeitura estava José Montauri, que também ficou incríveis 27 anos no poder. Coube ao José Montauri então organizar esse espaço urbano que na época era considerado caótico, devido a essa península e afogada não tinha para onde se expandir o seu território e dar melhores condições de habitabilidade para o centro e pela cidade que crescia. Por isso, então, ele vai investir em pequenas ações de base, de melhorias de base, como assistência à população, saneamento básico, para depois, então, investir nas melhorias urbanas que na época estavam inspiradas nas grandes reformas das capitais do mundo. Porto Alegre, por exemplo, ela era uma cidade que era a capital do estado mais ao sul do país e deveria então ser uma sala de visitas para o estado do Rio Grande do Sul e não poderia continuar nas condições em que estava na época, sendo totalmente afogada, estando afogada, com os imigrantes que então chegavam a todo momento para trabalhar, buscar trabalho na capital. Por isso então ele vai encomendar um dos primeiros planos diretores do Brasil, através de uma comissão de obras novas e melhoramentos, que vai então fazer um projeto que vai, em função deste novo porto que deveria atender essa grande demanda, fosse fazer também as melhorias urbanas e fazer uma grande conexão, rompendo essa península de norte a sul. Afinal de contas, para vocês terem uma ideia, para você conseguir chegar até o porto ou para poder ir até o bairro Menino Deus, até o centro, você levaria em torno de meia hora a 40 minutos para poder contornar a península, visto que não era possível vencer a Crista da Matriz, aquele grande morro onde hoje está a Praça da Matriz. Era impossível você vencer ela sem essa grande avenida que seria aberta, que seria a Avenida Borges de Medeiros. Como as reformas de base então ficaram a cargo de José Montauri, coube ao seu sucessor então o Otávio Rocha, que fica pouco tempo no governo devido a uma doença e acaba se afastando, quando assume o seu vice-prefeito ou vice-intendente, Alberto Bins. Coube ao Otávio Rocha então fazer essas reformas urbanas, essas melhorias urbanas que vai então transformar esse centro antigo, esse casco antigo da cidade que fica confinado na península, vai transformar então na sala de visita do estado, fazendo as grandes melhorias, a abertura de novas avenidas, reformas de saneamento básico, ou seja, era considerado também reformas de higienização da cidade. Embora muitas vezes o Otávio Rocha considere a Avenida Borges de Medeiros não só uma obra de higiene, e sim uma obra viária, porque ele entendia que o trânsito da capital ficava cada vez mais intenso, pois as ruas já não eram mais disputadas apenas por pessoas e carroças e bondes. Agora também a modernidade trazia o carro, e as avenidas da nova cidade deveriam então receber esse advento moderno que é o automóvel. Para a construção dessa grande avenida, então, que vai conectar esse porto, esse novo grande porto,
com a porção sul da cidade, é escolhida uma pequena rua que era o exemplo da pior situação em que a cidade vivia, que ela padecia das situações, das pessoas, situações críticas que se vivessem dentro de um beco. Né? É escolhido o Beco do Poço, ou Rua do Poço, ou Rua General Paranhos, que então vai se tornar, através de seu alargamento, a Avenida então Borges de Medeiros. Essa avenida, definido o local que ela seria aberta, deveria-se então estudar como se romperia esse maciço granítico, né? Essa grande rocha que então impedia, através de sua declividade, do seu relevo, com que os automóveis pudessem trafegar tranquilamente, que os bondes pudessem cruzar a península de norte a sul. Então vão ser trazidas discussões pela Comissão de Obras Novas, como por exemplo a abertura de um túnel, né, ou até mesmo de um viaduto, qual vai ser então definido e vai surgir então o nosso viaduto Otávio Rocha. Né. A Comissão de Obras Novas vai fazer um grande esforço, grandes estudos para entender qual a melhor solução para resolver essa questão. Cabe então a decisão de que seria feito um viaduto. E eles vão fazer, então, essa equipe de engenheiros e arquitetos que compunha essa comissão de obras novas, vai fazer alguns estudos para, então, entender qual é a melhor possibilidade. Mas isso só vai ser decidido mais tarde, quando vai ser criado um concurso de arquitetura em que alguns arquitetos e engenheiros, então, vão participar para ver qual o melhor projeto que vai definir. Porque o viaduto era esperado como uma grande obra, um grande símbolo da cidade. Ele deveria ser o símbolo da Porto Alegre moderna e hoje a gente sabe bem que ele é, até hoje, além do símbolo da Porto Alegre moderna, um símbolo para a nossa cidade. A abertura dessa avenida, Borges de Medeiros, ela é muito importante para a história da cidade de Porto Alegre. Tanto que ela vai ser o exemplo maior de como se idealizaria essa cidade por muito tempo. Incentivos vão ser dados para quem construísse edificações altas. Enfim, ela deveria ser a imagem da Porto Alegre moderna e sem discussão. Né? A nova sala de visitas, a metrópole do Rio Grande do Sul. A construção então vai demorar muitos anos. Vai começar no início da década de 1920 e vai só finalizar lá para 1960, quando então vai ser aberta toda a porção sul que vai em direção à antiga enseada do Praia de Belas. A Avenida Borges de Medeiros vai ser o grande referencial de modernidade da cidade de Porto Alegre por muitos anos. Essa construção vai demorar mais de 30 anos, mas ela vai ser uma obra que vai ser incentivada. Né? As pessoas que tivessem seus lotes em volta dessa avenida ganhavam incentivos para terem altura, ou seja, quanto mais altas eram as edificações do seu entorno, mais barato era o imposto predial. Porque ela deveria ser um exemplo de como a cidade, a nova metrópole gaúcha, deveria ser para o futuro. Né? A imagem da cidade moderna de Porto Alegre. Batido o martelo pela Comissão de Obras Novas de que não seria um túnel e sim um viaduto que venceria o obstáculo da grande rocha granítica que é a nossa crista da matriz, vai então a Comissão de Obras Novas promover um concurso de arquitetura, sendo que 2 candidatos vão se apresentar. O Christian Delapé Guelbert, que também fazia parte, era arquiteto, era desenhista da Comissão de Obras Novas, e também do Willio Bernardi, que é um engenheiro. Os dois vão apresentar projetos que, de certa forma, não motivaram muito o intendente da época, o Otávio Rocha. E numa história quase que lendária, ele vai então acrescentar um outro projeto nesse concurso. Ele era muito amigo do Manuel Taqui, que é um engenheiro, e ele então vai até a casa do engenheiro Manuel Taqui com a ideia de visitar o amigo, e aí lamenta que não havia gostado muito dos projetos que tinha visto, e aí o Manuel Taqui vai pegar um papel de embrulho e vai rascunhar simplesmente um esboço do que ele imaginaria que seria a obra perfeita para o viaduto Otávio Rocha. É claro que o intendente então vai ficar encantado e vai fazer todos os esforços possíveis para então colocar Manuel Taqui entre os concorrentes desse concurso. Então, Otávio Rocha acaba até ficando adoentado e aí acaba se afastando da prefeitura. O Major Alberto Bins, que é o seu vice, vai assumir essa prefeitura e vai então promover de fato esse concurso em que então o projeto do Manuel Taqui vai ser eleito. Importante falar um pouquinho rapidamente do Manuel Taqui. O Manuel Taqui ele foi um grande engenheiro arquiteto da cidade. Ele vai se formar na Universidade do Rio Grande do Sul e vai ter uma ampla produção arquitetônica, principalmente no campo central da universidade, com edificações muito boas, muito importantes, de arquitetura muito expressiva, mas a sua grande obra, de fato, arquitetônica, é uma obra viária que vai ser
então o viaduto Otávio Rocha, né, que vai ser contemplado nesse concurso, enfim, vai agradar muito todos na intendência, e aí então se define o projeto do Manuel Itaqui como o projeto do viaduto que vai ser então executado. Então a grande concorrência que vai acontecer para escolher quem seria a construtora que vai edificar esse símbolo de modernidade para Porto Alegre vai contar com em torno de mais de 5 empresas, né? Uma delas que vai concorrer é a Azevedo Moura e Gerton, que é gaúcha, que é responsável por edificar para verticalizar todo o centro histórico de Porto Alegre, né? A Christian Nielsen, que vai então construiu anos antes a usina do gasômetro. A Weiss Freytag, que é uma empresa que tem uma experiência em toda a América Latina, tinha uma sucursal em Buenos Aires, vai construir edifícios importantes. O edifício Salvo em Montevidéu vai ser construído por eles, e enfim, essas empresas são convidadas, né? E a Dickerhoff Wiedemann, que é uma empresa alemã que também tinha uma sucursal em Buenos Aires e que vai vir então a concorrer e vai ganhar então essa concorrência, não pelo preço e sim porque trazia uma proposta arquitetônica que seguia fielmente o projeto do Manuel Itaqui, e também porque trazia uma solução estrutural. Na verdade eles apresentam duas soluções estruturais, e aí se adota uma de concreto armado, de vigas de concreto apoiadas em uma parte apoiada e outras engastadas, que pudesse então vencer o vão que vai ser aberto, né, reconstituir o vão, né, aquela ponte que vai reconectar Duque de Caxias, que vai ser então aberta para dar esse rebaixamento da via da Borges de Medeiros, né. Essa concorrência é muito interessante porque eles vão fazer vários tipos de projetos, né? A Weiss Freytag vai fazer o seu desenho perfeitamente, como o Manuel Itaqui desejava, é o caso da Dickerhoff Wiedemann, mas tem casos curiosos, como por exemplo a Christian Nielsen. A Christian Nielsen vai trazer um projeto arquitetônico completamente proto-moderno, diferente da arquitetura que a intendência pretendia. Então a intendência vai ficar muito incomodada quando vê aquele projeto da Christian Nielsen. Vocês vão ver que é um viaduto que vai aparecer aqui, é um viaduto todo azul, né, e que é diferente do viaduto que hoje nós estamos tão acostumados a ver, mas no fim a gente sabe que a intendência tinha uma ideia muito fixa, que era o projeto do Manuel Itaqui. Então evidentemente que a Christian Nielsen não seria eleita, né, a escolhida para fazer a execução desse viaduto, né. Então a Dickerhoff Wiedemann vai ser a grande contratada para fazer essa execução, e isso vai ser muito interessante porque muitos técnicos, engenheiros alemães vão vir para Porto Alegre para trabalhar aqui, e depois até se fixam aqui trabalhando, vão começar a criar um grande mercado de arquitetura e de engenharia, né? Para ter uma ideia, eles trazem técnicos de técnicas de bomba de guerra para poder fazer a abertura da avenida, que teria que ter trabalho com dinamite para poder fazer a abertura, quebrar essa rocha, né? E vai gerar casos muito interessantes, né? A prefeitura vai trabalhar em conjunto com isso, porque eles tinham que avisar a população na hora de fazer a abertura das explosões, né? Na hora de fazer as explosões, e tem histórias que são verídicas, que hoje tem até testemunhos disso, como por exemplo uma pedra que vai explodir, vai matar um passante que está andando pela Marechal Floriano, e uma outra pedra que vai voar lá nas imediações onde hoje está o Museu Júlio de Castilhos, que vai até o Colégio Anchieta, que ficava ali perto, e hoje essa pedra está no Museu do Colégio Anchieta, guardada lá, uma pedra de granito rosa. Muito se pergunta quais são as referências que levaram então o Manuel Itaqui a trazer coisas inovadoras para o projeto do viaduto Otávio Rocha, né? Muitos pesquisadores então especulam, né, quais são as origens, as referências, né? E o que se tem até hoje é que uma delas é que ele se inspira, talvez, né, a gente não, são hipóteses, né, no futurismo italiano. É importante falar que em 1929 então Porto Alegre estava estreando nas suas telas do cinema o filme Metrópolis, que estava no mundo todo bombando com a questão do futurismo italiano, do expressionismo alemão, e isso trazia cidades super verticalizadas conectadas por pontes, que faz uma referência muito forte com o viaduto Otávio Rocha, né? Quando você olhar de um lado, você estando na ponte do viaduto na Duque de Caxias, você olha ali aqueles arranha-céus escarpados em direção ao Lago Guaíba, e aí você então remete a Metrópolis.
Outra referência que se traz é o urbanismo alemão, né? Na época era muito difundido o urbanismo alemão, principalmente na escola de engenharia, na qual lecionava então Manuel Itaqui, e isso possa sim ter influenciado. Muitas revistas vinham da Alemanha, né, de congressos de discussão de urbanismo alemão, e muitos desses manuais de urbanismo alemão que eram trazidos por esses professores da escola de engenharia traziam referências de cidades ideais que se assemelham muito com as soluções urbanas propostas pelo viaduto Otávio Rocha, né? A que mais impressiona desse material que hoje está no acervo da URGS é uma referência de um viaduto que tem na cidade de Gênova, na Itália, em que se assemelha muito com a solução dada por o viaduto Otávio Rocha. Existe um livro então que era de propriedade do Ilio Bernardi, né, que calculou as estruturas, ajudou no projeto do viaduto Otávio Rocha, junto com Manuel Itaqui. Esse livro do Ilio Bernardi, estudou na Itália, e traz esse livro, e nesse livro então tem uma imagem, né, desse viaduto em Gênova, e também traz uma referência muito forte do viaduto, que é a escadaria do Campidoglio de Roma, que possui essas rampas escalonadas, né? Então essas referências de urbanismo ideal, de cidades ideais, estão nesse material, nesse acervo da URGS, que pertencia a esses professores da época e que com certeza discutiam muito essas ideias da cidade, do urbanismo alemão, das cidades ideais, das implantações de monumentos, enfim, e isso pode ter influenciado sim a arquitetura do nosso viaduto Otávio Rocha, ter influenciado o autor Manuel Itaqui. Muito se fala então dessa inauguração do viaduto Otávio Rocha, né? Ele não teve uma inauguração oficial, né? O que se sabe é que teve um evento que foi feita a prova de cargas, em que um caminhão passou com muitas pedras, né? E vai passar na ponte para mostrar que ele é resistente, enfim, tem a prova de cargas, e o cruzamento do primeiro bonde, então, que vem da Duque de Caxias, vem da igreja em direção então ao norte da cidade, que vai fazer essa inauguração da ponte, né, do viaduto em si, porque o viaduto ele vai ter uma obra demorada, levou 4 anos de construção, e essa construção foi entregue aos poucos, aos pedaços, né? Então a gente sabe que ele é composto por uma ponte, 4 rampas de acesso, cada uma possui até um nome referente às estações do ano, e essas estações do ano, essas rampas foram entregues por etapas muito espaçadas, porque tinha problemas, conflitos de desapropriação de imóveis, né? E então o viaduto não teve uma inauguração oficial. Se adota uma data que é 1932, que é quando passa então esse bonde. De certa forma o viaduto também não teve um nome, né? Aliás, ele começa em 1924 chamado como o viaduto da Duque, aí depois ele vai ser o viaduto da Borges de Medeiros, e aí só em gestões muito depois que ele vai levar o nome então do seu idealizador, né? Não do seu idealizador, mas daquele que vai incentivar a construção do viaduto, que é o Otávio Rocha. Então muito tardiamente, né? E vale lembrar também que o Otávio Rocha acaba falecendo sem ver a sua grande obra concluída, né? Outro fato que é importante falar é que o viaduto também foi responsável por mudar o traçado da Avenida Borges de Medeiros, né? A Borges de Medeiros tinha um traçado em linha reta e ele vai assumir um traçado em linha curva por 2 motivos. O primeiro, que é diminuir a quantidade de imóveis que deveriam ser desapropriados para fazer em linha reta, né? Porque esse viaduto ligaria então a parte sul diretamente à Praça 15, não faria aquela curva no mercado que hoje nós conhecemos bem, e essa curva também favoreceria então o foco, né, o ponto focal, que é a ponte do viaduto, né. Isso é uma coisa que foi muito discutida na época pela Comissão de Obras Novas, em que o autor do viaduto detestava. Ele vai falecer, inclusive o Correio do Povo vai noticiar o seu falecimento, porque ele vai para o Rio de Janeiro trabalhar no governo Getúlio Vargas, ele sai do Rio Grande do Sul, e aí no seu falecimento o Correio do Povo vai comentar que ele finaliza sua vida, né, detestando, né, contestando o novo traçado da Borges de Medeiros, que era para ser em linha reta, e assume essa linha curva, né, que vai contornando o mercado público ao chegar ali no Largo Glênio Pérez. Outro fato importante que vale destacar dessa história da construção desse grande símbolo, a questão do arco abatido, que ele é decorativo, né? Todo mundo está acostumado a cruzar o viaduto Otávio Rocha e ver aquele arco bonito, né? E ninguém imagina que ele não é estrutural. Houve até uma grande discussão entre os engenheiros da Dickenhoff Wiedemann e a intendência, exatamente porque a intendência fazia questão daquele elemento decorativo e os engenheiros não viam razão nenhuma para mantê-lo. Então, por causa dessa discussão, um dos engenheiros da Dickenhoff Wiedemann foi afastado
afastado da construção e foi para sua sucursal em Buenos Aires, exatamente porque estaria criando conflitos com a intendência, né? Então hoje seria praticamente imaginável você cruzar o viaduto e não ver o arco abatido que decora ali, que cria aquele proscênio quando você entra na Borges de Medeiros, né? Quando você transpassa o viaduto Otávio Rocha. Na questão arquitetônica do viaduto, acho que vale alguns destaques, né, do projeto do Manuel Taqui, que é de fato essa interação urbana, né, com o pedestre, né, com o transeunte, que pode optar quais caminhos ele pode seguir, né, para cruzar esse desnível, então para vencer o desnível da matriz, né. Ele pode subir pelas rampas escalonadas ou por escadas laterais intermediárias, ou ele pode cruzar por baixo pelas arcadas, enfim, é esse dinamismo que destacava então esse projeto aí do Manuel Taqui. É importante destacarmos que o viaduto ele foi construído para ser de fato um símbolo de Porto Alegre, né? Ele já foi pensado para esse objetivo, que ele fosse um símbolo da Porto Alegre moderna, né? Um símbolo de modernidade, de metrópole, de cidade que então se desgarrava daqueles traços coloniais e provincianos da cidade do início do século XX. E seguindo essa questão da simbologia, né, o viaduto ele transcende a questão do símbolo construído, porque ele também é um símbolo adotado. A própria população entende, reconhece ele como um símbolo, imagem da cidade, né, imagem de Porto Alegre. Então ele é um símbolo muito querido que vai levar então o seu tombamento anos mais tarde. Vai haver então o tombamento do viaduto Otávio Rocha como patrimônio do município. Então é importante dessa simbologia, dois eventos muito específicos eu gosto de dar um destaque. Um deles é quando o Paulo José, ator da televisão brasileira, ele vai ser homenageado como cidadão de Porto Alegre, né? Ele é de Bagé, então, e ele narra então no seu discurso, quando ele é homenageado, o alumbramento que ele passa quando ele vê o viaduto Otávio Rocha pela primeira vez, né? Diz ele que de todas as obras magníficas que ele já viu no mundo, a que mais impactou ele é de fato o viaduto Otávio Rocha. E por fim, a imagem da delegação holandesa, que vai então divulgar para o mundo inteiro um agradecimento da acolhida brasileira da sua seleção holandesa, né, da sua seleção laranja, quando a torcida passa por debaixo daquele viaduto, né, como se fosse um cenário, né? E isso então difunde a imagem de Porto Alegre, né? Como ela é difundida através do viaduto em comerciais, em novelas, filmes, como sendo um espaço muito cênico, né? Um espaço montado, né, para a cidade de Porto Alegre, de fato consagrando como um grande símbolo da nossa cidade. É isso, pessoal, agradeço muito a oportunidade de estar contando um pouquinho mais da história desse grande viaduto, dessa grande obra da nossa Porto Alegre. Um grande abraço.